E aí, galera, beleza? Então, continuando nossos estudos, a gente vai fazer agora a aula 8, que é a primeira parte de radioatividade. Legal? Vamos estudar alguns tipos de radiações e tipos de emissão radioativa. Então é assim, ó. Primeiro ponto que você tem que ter em mente. O termo radiação, ele é um termo extremamente genérico e a gente pode associar radiação a diferentes tipos de processos, né? Por exemplo, lá na aula de modelo de Bohr, a gente estudou as radiações emitidas que eram associadas às cores, associados aos processos de transição eletrônica. Agora, a gente vai estudar as radiações associadas a processos nucleares. Então é assim, ó. Apesar do termo radiação ser um termo extremamente genérico, o termo radioatividade, ele costuma ser atribuído a um processo nuclear. Então, falar de radioatividade é falar de fenômenos nucleares. Isso que tradicionalmente a gente faz. Agora, os fenômenos nucleares, eles podem ser decorrentes de uma radioatividade natural ou eles podem ser decorrentes de uma radioatividade artificial. Como a gente vai estudar no decorrer das aulas. Qual que é o modelo geral de um processo radioativo de origem nuclear? Seja natural ou artificial. Então anota aí, moçada. Modelo geral. General Model. Ó, é o modelo geral, né? Saca só. Imagina que a gente tem um núcleo radioativo. E esse núcleo radioativo, ele é um núcleo instável. E aí, como eu comentei com vocês na última aula, na natureza, aquilo que é instável é um sistema de maior energia. Esse núcleo ele pode ser radioativo por diferentes fatores. Da onde que vem a radioatividade nuclear? Geralmente, né? Um fator de estabilidade, deixa eu comentar um negócio com vocês aqui no cantinho, a gente já volta. Ó. A condição máxima de estabilidade para um átomo é a razão entre o número de prótons e o número de nêutrons ser igual a 1. Essa é a condição máxima de estabilidade. É a condição ideal. Por isso, galera, que o oxigênio 16 e 8 não é radioativo. Porque ele tem número de massa 16, tem número atômico igual a 8, e o número de nêutrons vai ser 16 menos 8, 8. Ou seja, essa razão dá igual a 1. Por isso que o carbono 12 não é radioativo. Vai ter 6 prótons e o número de nêutrons, 12 menos 6, 6. E assim vai, percebe? Ou seja, quando se desvia dessa condição de estabilidade, é que vai ser originada a radioatividade nuclear. Quando que isso pode ser formado, então? Se o núcleo tiver um número de prótons muito maior que o número de nêutrons, e aí esse núcleo ele parte devido às repulsões eletrostáticas entre essas cargas positivas, ou se ele tiver um número de nêutrons muito maior que o número de prótons. Aí o núcleo parte devido à grande massa. Então, se desviar desse fator de estabilidade, a gente vai ter um elemento radioativo. Essa que é a ideia. Agora, como que pode ocorrer esse processo, não é? O núcleo ele pode, por exemplo, se partir devido a uma fissão. Depois a gente vai ter uma aula só para diferenciar fissão nuclear e fusão nuclear. E aí vai dar origem aos chamados núcleos filhos. Que não é que fica parecendo um ovo quebrado, né? Eu só estou fazendo um desenho esquemático. Então, esses núcleos filhos, eles podem ser radioativos ou não. Mas, de qualquer maneira, eles são mais estáveis do que o núcleo original. E aí, se eles são mais estáveis, eles tendem a apresentar menor energia. Professor, então aqui tinha maior energia, ali tem menor energia. E essa diferença de energia entre o núcleo original e os núcleos filhos? É justamente aquilo que é emitido na forma de radiação.
a emissão de radiação decorre justamente desse decaimento energético nuclear. Só que a radiação ela pode ser originada de diferentes maneiras. Então põe aí, galera. Principais formas de radiação. E claro que essas principais formas de radiação que a gente está discutindo se referem às principais formas que a gente vai encontrar no vestibular, né? Então assim, ó. Uma principal forma de radiação é a radiação do tipo alfa. A radiação alfa, ela tem número de massa igual a 4 e carga igual a 2. Essa aqui é chamada de partícula alfa. Ah, professor, eu tenho que saber essas informações? Tem que saber. Ano passado na FUVEST, a partícula alfa, ela foi caracterizada como um núcleo de átomo de hélio. Dá uma segurada aí que eu já te explico essa informação, beleza? Quais são as características da partícula alfa? A partícula alfa ela tem cerca de 10% da velocidade da luz, o que é bastante. Só que em relação às demais formas de radiação que eu vou te apresentar, esses 10% da velocidade da luz vai acarretar numa energia mais baixa associada a essa partícula alfa. Então eu vou colocar baixa energia, só que entre aspas aqui, galera. Porque assim, não é que a partícula alfa tem uma energia baixa nos termos comuns. Ela tem uma energia mais baixa que as demais formas de radiação. Mas é como se a gente pegasse o jogador menos energético, o jogador mais fraco do Dream Team da NBA. Percebe? Mesmo ele sendo o mais fraco, ele está dentro de um grupo seleto. Então ele é forte, né, mesmo sendo o mais fraquinho dentre os mais fortes. Então ela tem uma baixa energia comparativamente com as demais, mas a energia em relação aos processos que a gente conhece é elevada. E devido a essa energia mais baixa, essa partícula alfa também vai ter um baixo poder de penetração. O que isso quer dizer? Vamos supor que você chegasse na sala de aula e você falasse assim para mim, professor, eu te odeio. Eu vou te destruir. E aí você traz um canhão com algum elemento que emita a partícula alfa. Eu ficaria na boa na sua frente. Por quê? Como a partícula alfa tem um baixo poder de penetração, só a minha pele já consegue barrar a partícula alfa, percebe? Ela não iria perpassar o meu corpo. Ou uma camiseta fina, calças, uma folha de papel que eu segurasse na sua frente, já seria o suficiente para barrar a partícula alfa. Ah, professor, então quer dizer que a partícula alfa não causa dano nenhum? Não é bem assim. Ela é menos prejudicial se ela vem de fora para dentro, porque ela tem dificuldade de penetrar na pele. Só que se você se contaminar com alguma coisa que é um alfa emissor, aí que está o problema maior. Porque se ela tem dificuldade para entrar, ela também vai ter dificuldade para sair, percebe? E aí essa partícula alfa, ela pode colidir com moléculas presentes nas células, causar a ionização dessas moléculas, ela apresenta um efeito ionizante devido à carga positiva, e levar a erros, a problemas, a danos nessas moléculas que podem acarretar em danos celulares. Legal? Então não é que não causa dano nenhum. O problema é se você se contaminar com o alfa emissor. Se ela tem dificuldade para entrar, ela também tem dificuldade para sair. Esse que é o rolê. Agora, por que a partícula alfa é chamada de núcleo de átomo de hélio? Que a FUVEST pediu isso no ano passado. Ó, vamos aqui para o cantinho. Chega aí. Quando a gente pensa no átomo de hélio, o átomo de hélio tem número de massa igual a 4 e número atômico igual a 2. Então o hélio ele vai ter 2 prótons, o hélio vai ter 2 nêutrons e o hélio vai ter 2 elétrons. Se a gente imaginar um processo no qual os elétrons são removidos, então sobraria só o núcleo do hélio. E aí o hélio ficaria 4, 2, mais 2. E aí só o núcleo de hélio, ele é equivalente à partícula alfa. Percebe? É um fragmento nuclear que é correspondente a um núcleo de átomo de hélio. Isso é pedido nos vestibulares e é muito importante que você consiga fazer essa associação. Agora, galera,
além da partícula alfa, a gente tem também a partícula beta, que é 0 e menos 1. Massa praticamente desprezível e carga menos 1. A partícula beta, eu vou escrever uma coisa aqui que você vai achar que eu estou louco. Ah, professor, eu já acho isso, né? Não, tô ligado. Mas, ó, a partícula beta, ela nada mais é que um elétron de origem nuclear. Você fala lá, tá louco. O elétron não fica na eletrosfera? Como é que ele está falando que o elétron é de origem nuclear? Mesma coisa, dá uma segurada, eu já te demonstro isso. Agora, quais são as características da partícula beta? A partícula beta ela tem cerca de 90% da velocidade da luz. Então ela já tem uma energia maior do que a alfa. Só que em comparação à radiação gama, que eu vou colocar no final, ela tem uma energia menor. Então eu vou pôr assim, ó, moderada energia. De novo, para os níveis de energia que a gente encontra no nosso dia a dia, a radiação beta tem alta energia, né? Ela é moderada em comparação com as demais formas de radiação de origem nuclear. Tem que ter essa perspectiva. E por ter moderada energia, ela vai ter um moderado poder de penetração. Então você vê aqui para a sala e fala assim, professor, eu te odeio, né? Eu vou te destruir, eu tenho um canhão beta. Eu também fico na boa. Porque roupas um pouco mais grossas, um pedaço de madeira, a porta lá de madeira já consegue me proteger da radiação beta. Ela também não consegue atravessar estruturas facilmente. Só que assim como a radiação alfa, se a gente se contamina com um beta emissor, essa radiação vai ter um certo poder ionizante no nosso corpo, pode passar por células, danificar moléculas associadas às células e levar a erros celulares, danos celulares e assim vai. Então, essas estruturas que têm carga aqui, né? Elas têm um efeito ionizante, apesar do poder de penetração não ser tão elevado. Agora, por que a partícula beta é um elétron de origem nuclear? E aí, eu vou te mostrar uma informação agora que eu vou usar lá daqui a pouquinho no final da aula. E eu vou precisar que você lembre disso. Então, saca só. No núcleo, a gente tem prótons e nêutrons. O que pode acontecer, né? Pode acontecer que um nêutron presente no núcleo, ele se fragmente, que um nêutron se quebre, dando origem a um próton, que é 1 e mais 1. E além de dar origem a um próton, vai dar origem a um elétron, ó, que é 0 e menos 1. Então, ó, 1 mais 0 é igual a 1. Mais 1 com menos 1 igual a 0. Esse elétron que é formado, ele é ejetado do núcleo em alta velocidade. E ele é chamado de partícula beta. Por isso que a gente fala que a partícula beta é um elétron de origem nuclear. Percebe? Porque ela vem da fragmentação de um nêutron que está presente no núcleo. Então não estava ficando louco, ou pelo menos não por causa disso, né? Pode ser por causa de outros fatores. Agora, além da partícula beta, a gente tem também a radiação gama. A radiação gama é 0 e 0. E aí, coração, se liga, ó. Qual que é o pulo do gato, né? The jump of the cat, certo? O termo radiação, ele é genérico. E a radiação pode ser na forma de partícula ou pode ser na forma de uma onda eletromagnética. Então, enquanto alfa e beta são radiações na forma de partícula, a radiação gama é uma onda eletromagnética. Então, ela se propaga na velocidade da luz, ela tem uma elevada energia, e por possuir uma elevada energia, ela apresenta um elevado poder de penetração. Então, galera, a radiação gama, ela consegue ultrapassar o nosso corpo, causando danos às mais diversas estruturas celulares. Se você chegar aqui na sala e falar assim, professor, eu te odeio, eu trouxe um canhão gama, na hora que você fala canhão gama, eu já vazei, percebe? Porque para barrar a radiação gama, só usando concreto armado com chumbo, ou seja, estruturas muito densas, né? Muito compactas, certo? Conseguem barrar a radiação. Então, ela também pode apresentar efeitos ionizantes, né? E formar radicais livres ao passar pelas moléculas do corpo. Beleza? Só que ela consegue atravessar o corpo.
Agora, existem alguns autores e algumas questões de vestibulares que afirmam que, como a partícula alfa e beta são carregadas, o poder ionizante delas seria um pouquinho superior da radiação gama. Isso não quer dizer que elas sejam mais energéticas do que a radiação gama, porque a radiação gama, ao atingir a célula, ela pode levar à quebra de moléculas e pode formar tanto radicais livres como íons também. Tudo bem? Aí vai ter que ter uma certa sensibilidade na questão para ver que tipo de comparação que ele está fazendo. Tem uma certa discussão em relação aos efeitos ionizantes. De modo geral, todas as radiações podem causar danos celulares e causar a fragmentação de moléculas, seja pela formação de radicais livres, seja pela formação de íons. Agora, existem algumas outras formas de radiação. Ó. Outras formas de radiação. Como é que funciona? Ó. Aquelas três são as principais. Só que pode ser que algum exercício traga para você a emissão de próton. Aí próton é 1 e mais 1. Ou além do próton, pode ser que o núcleo liberte nêutrons, 1 e 0. E tem um que costuma aparecer em questões um pouquinho mais difíceis, que é o pósitron. O pósitron, ele é 0 e mais 1. Professor, ele é tipo um elétron positivo? É, mais ou menos. O pósitron, galera, ele é a antimatéria do elétron. Porque ele tem a mesma massa do elétron, né, que a gente considera desprezível, só que a carga é oposta. Aí você fala assim, pô, professor, mas esse rolê aí do pósitron, ele aparece na prova? Aparece. Não para você saber memorizado, né? Mas aparece numa contextualização que é comum, que é um tipo de exame de imagem que chama tomografia por emissão positrônica. Porque às vezes você acha que essa parada de antimatéria só ocorre no universo, no espaço, mas não. Pode ser utilizada para um exame. Eu vou descrever em linhas gerais, porque aí se aparecer numa questão para você, você já ouviu falar e aí se sente mais confortável para resolver ela. A ideia é mais ou menos a seguinte, ó. Quando você tem uma possível região de formação de células tumorais se dividem rapidamente, costumam se dividir rapidamente. Tem uma taxa de mitose acelerada. Então, o consumo de energia por essas células costuma ser elevado. Então, elas consomem muita glicose. Então, quando uma pessoa vai fazer um exame para carregar um radioisótopo, um emissor de radiação, até uma célula tumoral, é comum ser injetada nessa pessoa uma solução glicosada. Porque isso garante que esse radioisótopo, apesar de atingir outras regiões do corpo, vai se concentrar na região tumoral. Então vamos supor que uma pessoa vai analisar se tem um possível tumor no fígado, está com uma suspeita de um tumor no fígado, e vai fazer um exame. O médico lá, o técnico, vai injetar uma solução glicosada com um radioisótopo, com um emissor de radiação, que pode ser um emissor de pósitron. Esse radioisótopo com a solução glicosada vai percorrer o corpo, mas vai se concentrar nas regiões das células tumorais, que a gente falou que era o fígado. A emissão de pósitron nessa região vai levar à aniquilação desses pósitrons pelos elétrons presentes no nosso corpo. Nosso corpo está cheio de átomos, né? Então está cheio de elétron. Então imagina lá no fígado o radioisótopo emitindo um monte de pósitron. Esse pósitron, ele colide com os elétrons, ele é aniquilado pelos elétrons. E aí vê comigo, galera. Ó. 0 com 0 dá 0. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então a aniquilação da matéria pela antimatéria forma a radiação gama. E aí aquele órgão que a gente está analisando passa a emitir bastante radiação. Essa radiação ela vai ser captada pelo aparelho, que vai transformar esse sinal luminoso num sinal elétrico. E aí um software vai transformar esse sinal elétrico numa imagem. E aí o aparelho vai gerar uma imagem detalhada daquele órgão, para poder identificar a região das células tumorais. Então percebe? Então a tomografia por emissão positrônica é uma técnica relativamente sofisticada para se fazer exames de imagem e utiliza o pósitron, que é a antimatéria do elétron. Legal? Quem trabalha muito com essa área de projeção de equipamentos, né, para a área médica são os físicos médicos. Então, essa contextualização pode ser que apareça na sua prova. Agora, o que é mais comum aparecer nos vestibulares, né?
os decaimentos alfa e beta. Então põe aí, ó. Emissão de partícula alfa. Como é que ocorre o processo de emissão de partícula alfa, né? Vou primeiro dar um exemplo, um modelo genérico, depois um exemplo. Ó, um elemento X qualquer, número de massa igual a A, número atômico igual a Z. Ele vai emitir uma partícula alfa, número de massa igual a 4, número atômico igual a 2, e vai dar origem a um novo elemento Y. Se ele tem número de massa igual a A e emitiu um fragmento com número de massa igual a 4, então o novo elemento vai ser A menos 4. Ele perdeu 4 unidades de massa. Se aqui é Z e ele emitiu um fragmento com 2 prótons, então aqui vai ser Z menos 2. Ó, A menos 4 mais 4 dá A. Z menos 2 mais 2 dá Z. Em última análise, se você tiver dificuldade para enxergar isso, você pode pensar no princípio da conservação do número de massa, A menos 4 mais 4 dá A, e no princípio da conservação do número atômico. Isso vai ajudar a gente a resolver alguns exercícios. Um exemplo prático, ó. Imagina que o urânio 235, número atômico 92, ele emite a partícula alfa 4 e 2. Isso vai dar origem a um novo elemento Y. Se aqui é 235 e aqui emitiu 4, aqui vai ser 231. Se aqui é 92, aqui emitiu 2, aqui vai ser 90. Ó, estou aplicando o princípio da conservação do número de massa e estou aplicando o princípio da conservação do número atômico. Beleza? Se o cara pedir para você qual elemento Y representa, aí você vai lá na tabela periódica, que é fornecida na prova, ou para a nossa tarefa, a tabela periódica é como se estivesse fornecida da prova, você vai consultar, e você olha o número atômico. Quem tem número atômico 90 é o tório. Então, que seria número atômico 90, e número de massa 231. Então, você identifica o elemento formado pelo número atômico. Agora, emissão de partícula beta. Emissão de partícula beta, que é 0 e menos 1. Saca só. Elemento X genérico, número de massa igual a A, número atômico igual a Z. Se ele emitir uma partícula beta, 0 e menos 1, ó, aqui é A, aqui é 0, aqui vai ser A, vai se conservar. Se aqui é Z e aqui é menos 1, aqui vai ser Z mais 1. Então, eu estou aplicando o princípio da conservação do número de massa. A mais 0 dá A. E o princípio da conservação do número atômico. Z mais 1 menos 1 dá Z. Ah, professor, dá um exemplo aí. Vamos supor assim, carbono 14 e 6. Ao emitir uma partícula beta 0 e menos 1, vai dar origem ao nitrogênio, que vai ter número de massa igual a 14, só que aqui é 6, aqui é menos 1, aqui vai ser 7. Então, a gente vai ter o princípio da conservação do número de massa, e além do princípio da conservação do número de massa, vai ter a conservação do número atômico. Aí eu te pergunto, uma dúvida que é comum dos alunos, né? Pô, professor, beleza. Mas como é que ele emite alguma coisa, como é que ele perde alguma coisa e aumenta uma unidade de número atômico? Porque, professor, aqui eu entendo, né? Ele está perdendo a alfa, só que beleza, a alfa perde 4, perde 2, você vai subtrair. Como é que aqui ele emite alguma coisa e aumenta uma unidade de número atômico? Então, você lembra da onde que eu falei que vinha essa partícula beta? Essa partícula beta é um elétron de origem nuclear. Então, você tem o nêutron 1 e 0. E esse nêutron se fragmenta, dando origem a um próton
mais um elétron, que era beta. Esse elétron ele vai ser ejetado do núcleo. Agora, esse próton, filhote, ele vai ficar preso no núcleo. E aí, como esse próton vai ficar preso no núcleo, ele vai aumentar em 1 unidade de número atômico. Percebe? O carbono tinha 6 prótons. Ao fragmentar o nêutron, ejetou o elétron e sobrou o próton. E aí, como o próton vai ficar preso, fica número atômico igual a 7. Legal? Então tem a ver com aquela informação que eu te dei lá atrás, que eu falei para você que você tinha que usar. Galera, vale a ressalva que é comum, associado à emissão de partícula alfa e à emissão de partícula beta, ter também emissão de radiação gama, né? A radiação gama ela acompanha a emissão de alfa e beta. Mas como a gama é 0 e 0, a gente não costuma representar ela no balanço de massa e no balanço do número atômico para simplificar os processos. Tudo bem? Então aí na lousa, galera, você tem um panorama aí da primeira aula de radioatividade, né? E aí eu gostaria que você desse um pause no vídeo e que você fizesse os exercícios de 1 a 4. Então tenta fazer aí em uns 10 minutinhos e aí você dá um play no vídeo para a gente recomeçar, beleza? Vou fazer aqui, ó, um cantinho. Então, ó, moçada, essa é a última aula, né? Voltando aqui, essa é a última aula da apostila 1. Vou apagar o comecinho aqui do nosso resumo para a gente poder discutir algumas coisas, beleza? Vou primeiro resolver a questão 1 e 2 com vocês com o resumo, na verdade, depois eu apago. Ó, questão 1 da FUVEST. Neste texto, acompanha comigo na apostila, né? Neste texto, o autor descreve o fascínio que as descobertas em química exerciam sobre ele durante a infância. Eu adorava a química, em parte por ela ser uma ciência de transformações, de números compostos baseados em algumas dúzias de elementos, eles próprios fixos, invariáveis e eternos. A noção de estabilidade e de invariabilidade dos elementos era psicologicamente crucial para mim, pois eu os via como pontos fixos, como âncoras em um mundo instável. Mas agora, com a radioatividade, chegavam transformações das mais incríveis. A radioatividade não alterava a realidade da química ou a noção de elementos. Não abalava a ideia de sua estabilidade e identidade. O que ela fazia era aludir a duas esferas no átomo. Uma esfera relativamente superficial e acessível, que governava a reatividade e a combinação química, e uma esfera mais profunda, inacessível a todos os agentes químicos e físicos usuais, e suas energias relativamente pequenas, onde qualquer mudança produzia uma alteração fundamental de identidade. Então, galera, ele está se referindo a duas regiões no átomo. A esfera mais periférica é a eletrosfera. A eletrosfera, ela governa a reatividade dos processos químicos, não dos processos nucleares. Então, quando a gente muda a pressão, concentração, temperatura, que são fatores, uso de catalisador, que são fatores estudados lá na cinética química, a gente está regendo, governando os processos químicos, que envolvem a quebra e a formação de ligações dos elétrons presentes na eletrosfera. São processos que envolvem menores energia e são mais facilmente acessíveis do que os processos nucleares, que envolvem maior energia e que não são governados, não são regidos pelos mesmos fatores que governam as reações químicas. É isso que ele está falando. Por isso, moçada, para direcionar já a resposta, a melhor alternativa é a alternativa B. De acordo com o autor, ele se refere a duas regiões. Uma esfera relativamente superficial e uma esfera mais profunda, que diz respeito, respectivamente, à eletrosfera e ao núcleo dos átomos. Beleza? Então, a 1 aí, moçada, é B, né? Vou pôr aqui, ó. 1B. Agora, 2, Enem. Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares. A capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se porque tal partícula é um
Então, galera, como a gente falou, né? A partícula beta é um elétron, certo? Um elétron de origem nuclear. Então, alternativa A. Essa aí é direto, né? Se você está com o conceito na cabeça, você faz direto. Agora a 3, galera, eu vou escrever aqui no cantinho da lousa. Ó. Vou apagar um pedacinho. O que ele falou na 3? Ó. Na 3 ele fala assim. O isótopo radioativo estronço 90, lembrando que esse 90 representa o número de massa, o número atômico a gente vai buscar na tabela, não existe na natureza. E sua formação ocorre principalmente em virtude da desintegração do bromo 90, resultante do processo de fissão do urânio e do plutônio em reatores nucleares ou em explosões de bombas atômicas. Observe a série radioativa a partir do bromo 90 até a formação do estrôncio 90. Aí ele coloca assim, ó. Bromo 3590, criptônio 90, 36, rubídio 90, 37 e estrôncio 90, 38. Vira a página aí, vamos ver o que ele pergunta. Ó. A análise dos dados exibidos nessa série permite concluir que nesse processo de desintegração são emitidas. Então, galera, quando a gente olha o processo, está aumentando em uma unidade o número atômico. Só que apesar de aumentar em uma unidade o número atômico, o número de massa se conserva. Ou seja, como a gente viu ali no finalzinho da lousa, estão sendo emitidas partículas betas, né? Que é 0 e menos 1. Porque é a partícula beta que faz aumentar em uma unidade o número atômico. Legal? Então, isso seria a alternativa E. E agora a questão 4, que é a mais legalzinha aí, moçada. A mais hard. Vamos ver. O urânio 238, após uma série de emissões nucleares de partículas alfa e beta, transforma-se no elemento químico chumbo 206, que não mais se desintegra, pelo fato de possuir um núcleo estável. Dessa forma, é fornecida a equação global que representa o decaimento radioativo ocorrido. Então, ó, urânio 23892 vai dar origem a chumbo 206,82 mais alfa 4 e 2 mais beta 0 e menos 1. Assim, analisando a equação acima, é correto afirmar que foram emitidas, e ele quer saber o número de partículas alfa e beta emitidas. A gente vai fazer uma espécie de um sisteminha, galera. Ó. São x partículas alfa, y partículas beta. A primeira equação desse sisteminha é o princípio da conservação do número de massa. Vou chamar de equação 1. E a segunda equação desse sisteminha vai ser o princípio da conservação do número atômico. Vou chamar de equação 2. Ó, da equação 1, o que a gente tem? 238 é igual a 206 mais x vezes 4, 4x, mais y vezes 0. E aí, y vezes 0 vai dar 0. Resolvendo aqui, galera, ó, 238 igual a 206 mais 4x, x dá igual a 8. Beleza? Agora, na segunda equação, ó, na parte de baixo, 92 é igual a 82 mais 8 vezes 2 mais y vezes menos 1. Resolvendo a equaçãozinha, isolando o y vai dar igual a 6. Deixa eu só apagar o gabarito que a gente já fez lá, né?
Ou seja, vai dar 8 partículas betas e 6 partículas... mentira, 8 partículas alfa e 6 partículas beta. O que vai dar a alternativa A. Beleza, moçada? Com isso a gente termina essa aula 8. Então, novamente, espero que você pegue a tarefa lá para resolver, tarefa mínima, a complementar, né, e a desafio. E aí, antes de você pegar a tarefa, dê uma retomada aí no resumo de aula e toca o pau na tarefa, beleza? A gente se vê na próxima aula. Abração.